Correção dos exercícios sobre MCU, Movimento Circular Uniforme. Esse é o tema da nossa aula de física de hoje. Eu sou a professora Sayonara Moreira. Bom, nós vamos começar pela questão número 1, que diz assim: desenhe os vetores velocidade, V, e aceleração centrípeta, ACP, nas três posições indicadas na figura. Então, aqui na nossa figura, a gente pode observar, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui uma trajetória circular e eu tenho aqui três bolinhas, né, em posições diferentes nessa trajetória aqui. Então, em cada uma dessas bolinhas, nós vamos desenhar dois vetores. Um que representa a velocidade, no caso, velocidade tangencial, e um outro vetor representando a aceleração centrípeta, ok? Bom, como ele não diz pra gente, né, qual é o sentido, né, da movimentação, se é no sentido horário ou anti-horário, você pode escolher aí o sentido que quiser, tá certo? Eu vou escolher o sentido horário para poder representar o meu vetor velocidade em cada uma dessas posições, ok? Bom, então aqui, ó, nessa primeira bolinha, na parte de cima, eu vou fazer aqui, ó, um vetor. Não sei se dá para vocês perceberem, estou fazendo ele bem forte, tá? Tá aqui, ó, de vermelho. Esse meu vetor aqui, nessa posição, que tenta tocar apenas um ponto da trajetória, é a representação do meu vetor velocidade tangencial. Bom, aí essa bolinha, vamos supor, ela vem para cá, ó, passando por essa segunda posição aqui. Nessa posição aqui, eu vou desenhar um outro vetor do mesmo tamanho, ok? Porque eu entendo que essa bolinha, ela esteja em MCU. Então, estando em MCU, eu vou ter aí um vetor, né, com módulo constante do mesmo tamanho. Aqui também representando, né, esse vetor, o vetor velocidade tangencial. E aí, continuando, aqui eu teria o terceiro vetor, com o mesmo tamanho dos outros, e aqui representando novamente o meu valor de V, ok? Então, eu considerei, né, as seguintes condições, que, primeiro, o sentido do movimento dessa bolinha era o sentido horário, ok? É como se fosse a mesma bolinha em posições diferentes. E outra coisa que eu considerei também é que aqui essa bolinha ela está desempenhando um MCU, um movimento circular uniforme, e, portanto, o tamanho do vetor precisa ser igual em qualquer uma dessas posições, tá? Bom, agora eu vou desenhar aqui um outro vetor, que seria o vetor aceleração centrípeta. Vou escolher uma cor azul para poder representar isso. Bom, eu entendo que aqui no centro dessa trajetória eu tenha uma posição, né, de referência, que é a origem, né, o centro, tá? E os meus vetores de aceleração centrípeta precisam estar todos direcionados para o centro dessa circunferência. Então, aqui eu vou desenhar um vetor azul, tá? Vou tentar fazer ele grossinho para a gente enxergar. Então, até aqui o meu vetor, né? Aceleração centrípeta. Aqui também, ó, direcionado para o centro e do mesmo tamanho que o anterior, eu tenho outro vetor de aceleração centrípeta. E aqui eu tenho um outro vetor representando também a aceleração centrípeta. Então, está aí o meu desenho, ok? Vamos para a questão número 2. Bom, questão 2. Uma partícula em MCU completa uma volta a cada meio segundo. Então, isso aqui é interessante dizer. Ele completa uma volta a cada meio segundo. Bom, como uma das perguntas dessa questão é determinar para esse MCU o período, eu já sei que o período aqui seria meio segundo. Vou colocar meio assim, tá? Na forma de número decimal. Então, vou colocar aqui o meio segundo já como resposta para a letra A. Não há cálculo, isso já é um dado da questão. Bom, aí continuando a leitura, ele diz que
essa partícula está em MCU, ele completa uma volta a cada meio segundo, sobre uma circunferência de raio 8 centímetros e com velocidade de 4 metros por segundo. Então, além do período, que eu já coloquei aqui, né, o valor de t, que é 0,5 segundos, a gente vai calcular a frequência e a aceleração centrípeta. Bom, a frequência, ela vai ser o inverso do período. Como eu já sei que o período, ele vale 0,5, meio, né? 1 divididos por 0,5 vai dar 2. Então, 2 segundos, ou melhor, 2 hertz, né? Deixa eu apagar aqui. Borracha, 2 hertz, professora. Então, aqui, ó, 2 hertz é a resposta para a frequência. E a aceleração centrípeta? Bom, a aceleração centrípeta, o módulo dela pode ser obtido pegando o valor da velocidade tangencial ao quadrado sobre o valor do raio. Bom, a velocidade, ele diz para mim que são 4 metros por segundo, mas o raio, ele diz para mim que são 8 centímetros. Então, daí eu vou fazer uma mudança em termos de unidade. Eu prefiro mudar o valor dos 4 metros por segundo. Então, aqui, ó, 4 metros por segundo, eu posso escrever como sendo 400 centímetros por segundo. Se você preferir mudar o valor do raio, também você pode fazer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer as duas maneiras, tá? O que é importante a gente entender é que a unidade de medida de comprimento do raio e da velocidade precisam ser iguais. Ou ambas precisam ser iguais a centímetro ou deverão ser iguais a metro. Então, estou fazendo aqui uma conversão de metros para centímetros primeiro, tá? Então, aqui a gente teria como resposta, aí eu colocaria os 400 ao quadrado e o valor do meu raio, 8. Bom, 400 ao quadrado, 4 ao quadrado dá 16, né? 2 zeros elevado ao quadrado, eu teria o dobro de zeros, então eu teria 4 zeros. E isso vai ser dividido por 8. Eu posso dividir esse 16 por 8, isso vai dar 2, e daí eu repito esses 4 zeros. Então, eu ficaria aí com uma aceleração de 20.000 centímetros por segundo ao quadrado, tá? Essa é uma possibilidade de resposta. Se, professora, ao invés de converter o valor da velocidade, eu quisesse converter a unidade de medida aí do raio de centímetros para metros, como ficaria? Bom, primeira coisa, se eu for pegar o raio de 8 centímetros e passar isso para metros, isso seria igual a 0,08 metros. Então, o que vai acontecer? Vou colocar aqui, olha, nessa parte de cima aqui. O que aconteceria? Eu vou pegar aqui a minha fórmula novamente, tá? Só que agora eu deixaria a velocidade valendo 4, né, ao quadrado, e o meu raio seria 0,08, ok? A única coisa ruim, né, de você converter essa medida de centímetros para metro é o fato que você vai ter que trabalhar com a vírgula, né? Mas se for tranquilo, tudo bem. Então, vamos lá. 4 ao quadrado daria 16, né? E aqui eu iria dividir por 0,08. Para eu tirar essa vírgula da jogada, eu poderia multiplicar aqui em cima por 100 e aqui em cima por 100. Ah, mas por que por 100? Porque veja que aqui eu tenho duas casas decimais, né? Eu tenho o 0 e o 8. Então, seria bom você utilizar uma potência de 10 com 2 zeros, porque aí a parte de baixo ficaria inteira, daria 8, né? 0,08 vezes 100 daria 8. E 16 vezes 100 daria 16 com 2 zeros, ou seja, 1.600. Daí você vai dividir, vou botar aqui embaixo, né? O 16 por 8, isso vai dar 2.
E eu posso repetir aqui os dois zeros. E daí a sua resposta estaria em metros por segundo ao quadrado. Repare o seguinte, né? Aqui você tem 4 zeros, aqui você tem apenas 2. Isso porque se você for converter qualquer valor de centímetros para metros, você pode simplesmente dividir isso por 100. Então, ou seja, né, se eu quisesse colocar a minha resposta de aceleração centrípeta, né, na unidade de medida oficial, padrão SI, não precisaria montar todo esse cálculo de novo, né, toda essa conta aqui. Você poderia simplesmente pegar esse resultado, dividir por 100, que você também acharia o resultado 200 metros, né, por segundo ao quadrado, tá certo? Pois bem, então vamos agora para a questão 3. Uma partícula descreve um MCU conforme mostra a figura. Determine a aceleração centrípeta da partícula. Bom, então aqui a gente pode observar que uma partícula qualquer, né? Vou botar até uma bolinha aqui para representar a partícula. Nesse caso, ela tem um movimento no sentido anti-horário. A velocidade tangencial é 10 metros por segundo, igual, né? Esses valores, por isso que o movimento é uniforme, né? E circular, porque a trajetória é um círculo. E daí eu tento montar o cálculo, né? Pegando a fórmula V ao quadrado sobre R. No lugar do V, eu coloco o valor dessa velocidade, que é 10, isso, né, ao quadrado, e o valor do R, 2. Ah, professora, mas aqui você não tem que fazer conversão de unidade? Não, não precisa, porque observe que o meu raio está em metros e os valores de velocidade também estão em metros, então não precisa fazer conversão, tá? Bom, então 10 ao quadrado daria 100, que divididos por 2 daria 50. 50 metros por segundo ao quadrado. Então, essa seria a resposta para a questão de número 3. Bom, e para finalizar, questão 4, assinale na alternativa correta. O movimento circular uniforme não tem aceleração, pois é uniforme. Bom, veja bem, aceleração ele tem aceleração centrípeta. Então, não posso assinalar a letra A. Tem aceleração tangencial. Bom, para ele poder ter aceleração tangencial, isso significa que precisa haver mudança no valor da velocidade. Se houver mudança no valor da velocidade, então o movimento não é uniforme. Então, não pode. Tem aceleração centrípeta. Verdade, ele tem aceleração centrípeta. Então, alternativa C. Bom, só para a gente poder, né, ver a última alternativa, discutir, tem velocidade constante em direção e sentido. Bom, na verdade, o sentido pode ser constante, né? Ou ele executa o movimento no sentido horário, ou executa o movimento no sentido anti-horário, isso é fato, mas a direção não. Tem horas, né, que a seta da velocidade está na horizontal, tem hora que está inclinada, tem hora que está na vertical, né? Depois está na horizontal, mas apontando para cá, enfim, a direção muda. Então, aqui a gente não pode assinalar, tá certo? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham entendido, né, os exercícios, tá certo? Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.